Fala galerinha da Fé com Destino, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Caio. Hoje eu tô aqui para falar quais são os símbolos do cristianismo. Será que vocês conhecem todos? Eu vou deixar a foto de cada um e vou começar a falar sobre isso, né? O símbolo nos ajuda a compreender um conceito ou uma ideia que faz parte da construção de uma identidade. No cristianismo temos alguns símbolos que nos ajudam a entender as próprias bases da fé cristã. Apesar dos inúmeros símbolos relacionados à nossa fé, vale salientar que nenhum deles deve ser objeto de culto e adoração. Cultuar símbolos é idolatria e devemos nos afastar dessa prática. Devemos compreender a importância dos símbolos, mas ser cautelosos, né? Pois Deus está acima de qualquer forma de representação humana. A primeira que eu tenho a falar é a cruz. A cruz é um símbolo principal do cristianismo. Seu significado é simples e direto, representa a crucificação de Jesus. A cruz aponta para o sacrifício do Filho de Deus por nós. A cruz pode ser representada por várias formas e estilos. A forma mais comum é a cruz latina, que tem a parte horizontal curta e a reta vertical alongada. Na Igreja Católica é comum o uso do símbolo da cruz com a imagem de Jesus, chamado de crucifixo. Os protestantes e evangélicos não fazem uso do crucifixo, pois defende que a cruz fazia a ponta para a vitória de Jesus Cristo sobre a morte. Apesar do símbolo ser utilizado de diversas formas nas igrejas e nas instituições, a cruz não é um objeto de culto e nem de adoração. O segundo que eu tenho a dizer é o peixe. O peixe foi adotado como um símbolo pelos cristãos primitivos durante o período de perseguição romana. O símbolo funcionava como uma espécie de senha. Uma pessoa desenhava um arco no chão e outros completava formando um peixe, e ambos se reconheciam como cristãos. A palavra peixe era composta por um conjunto de iniciais gregas que formavam umas expressões. Peixe em grego antigo, eu vou colocar aqui a tradução para vocês verem, né? Em grego, porque eu não sei pronunciar essa parte. O uso desse acróstico, conjunto de iniciais, ajudava os primeiros cristãos a entender a base da fé cristã e facilitava a memorização pelos primeiros convertidos. Desde então, o peixe foi largamente utilizado como um símbolo do cristianismo, principalmente pelos cristãos protestantes. O terceiro que eu tenho a dizer é a pomba, que a pomba significa remete ao Espírito Santo. Quando Jesus foi batizado nas águas por João Batista, o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba sobre ele. A pomba é representada de várias formas. Muitas das vezes é desenhada carregando um ramo de oliveira, remetendo à passagem bíblica do fim do dilúvio. Além desse significado, a pomba branca é popularmente reconhecida como um símbolo da paz. Algumas instituições evangélicas utilizam a pomba como identidade, a exemplo da Igreja Universal do Reino de Deus. A quarta que eu tenho a dizer é alfa e ômega. As letras alfa e ômega são repetitivamente a primeira e a última letra do alfabeto, que, que o alfabeto grego, né? A expressão alfa e ômega foi utilizado pelo próprio Deus para demonstrar a sua soberania e domínio desde o início até o fim do mundo, até o fim dos tempos. A expressão eu sou o alfa e ômega equivale à expressão eu sou de A a Z no nosso alfabeto. Deus é eterno
ele é o princípio e o fim, ele é o início de tudo e tudo se finda nele. Muitas igrejas cristãs e até instituições de ensino costuma utilizar as letras alfa e ômega para simbolizar a soberania de Deus através dos tempos. O quinto que a gente tem é o Cordeiro. É, Jesus é o Cordeiro de Deus, ele se ofereceu como sacrifício em nosso favor. O Cordeiro era utilizado na expiação dos pecados dos Antigos Testamentos. Todo judeu tinha a obrigação de oferecer um cordeiro em sacrifício pelos pecados da época do Egito. Devido à natureza pecaminosa do homem, os sacrifícios eram recorrentes e imperfeitos. Desde a forma, desta forma, Deus colocou o seu Filho como sacrifício perfeito para que fôssemos libertos pelo sangue de Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Desde então, o Cordeiro se tornou uma figura que aponta para o sacrifício do Filho de Deus por nós. No catolicismo, o Cordeiro é representado, portanto, uma bandeira simbolizando a ressurreição e o triunfo sobre a morte. O sexto que a gente tem é o pão e o vinho. O pão e o vinho simbolizam o sacrifício de Jesus. Cristo instituiu a Santa Ceia como uma forma de mantermos o nosso pacto com Ele e trazermos à nossa memória o seu sacrifício. O pão representa o corpo de Cristo que sofreu por nós. O vinho representa a nova aliança de Deus selada pelo seu sangue. As figuras do pão e do vinho representam a ceia do Senhor. Algumas igrejas costumam utilizar a figura do cálice de vinho ou cacho de uvas e o pão apontando para a nova aliança do Novo Testamento cumprido em Jesus. A sétima que a gente tem aqui é a Bíblia. A figura de um livro aberto é utilizado para simbolizar a palavra de Deus. A figura da Bíblia está presente em muitos símbolos de instituição cristãs. A representação desse ícone enfatiza a importância do que contém na Bíblia e em que a instituição ou igreja está fundamentada. Existem algumas formas de utilizar esses ícones e o livro aberto representa a relação da verdade. A outra maneira e na forma de pergaminhos também, que remete ao Antigo Testamento, com ênfase parecida, também podemos encontrar instituições governamentais, a representação das tábuas da lei, os 10 mandamentos como um sinal de parâmetro moral e ético. O oitavo que eu tenho a dizer aqui é o fogo. O fogo é frequentemente utilizado em símbolos da igreja avivada, né, e renovada ou pentecostais. O fogo, o que pode ser representado de várias formas, simboliza o avivamento e o fogo no batismo do Espírito Santo. João Batista, quando profetizou sobre a vinda de Jesus, que aquele que viria depois dele não batizaria por águas, mas com Espírito Santo e fogo. O derramado do Espírito Santo ocorre depois da ressurreição, quando os discípulos estavam reunidos no dia de Pentecostes. Assim como Jesus tinha orientado naquele dia, o Espírito Santo desceu como fogo sobre as cabeças dos discípulos e todos ficaram cheios do poder de Deus. Desde então, o fogo é utilizado como elemento para identificar as igrejas que têm o batismo do Espírito Santo como base doutrinária ou que passaram por um movimento de avivamento. O nono que eu tenho a dizer aqui é o arco-íris.
O arco-íris é intitulado por Deus como arco-íris, o arco da aliança, simbolizando a promessa que Jesus fez com a humanidade de nunca mais destruir a terra com um dilúvio. O arco-íris representa a bondade, misericórdia e a felicidade de Deus. Esta definição também é adotada pelos judeus e muçulmanos. Algumas igrejas utilizam o arco-íris como identidade das suas instituições, como a Igreja Pentecostal Deus é Amor. O décimo que eu tenho a dizer aqui é o candelabro. Muita gente já deve ter visto mais na Igreja Católica. O candelabro ou castiçal de 7 velas é um símbolo judaico que foi adotado por algumas igrejas evangélicas e neopentecostais, chamado em hebraico de menora. Foi instituído por Deus como um utensílio no templo do Senhor, edificado por Moisés. Na interpretação cristã, o castiçal também aponta para Cristo e sua igreja, que é a luz do mundo. É um símbolo muito importante para os judeus e que faz parte do escudo do Estado de Israel. Devido à apropriação do símbolo judaico por parte das igrejas, o candelabro tem sido largamente utilizado e se popularizado no meio do evangelho. O 11º que eu tenho a dizer é a estrela de Davi. A estrela de Davi ou escudo de Davi é um símbolo do povo judeu. Este símbolo não está presente em nenhuma parte da Bíblia, apesar de fazer parte do judaísmo. A estrela de Davi foi muito difundida em outras religiões, como o cristianismo, o Umbanda e misticismo. Segundo a tradição antiga, a estrela fazia parte do escudo do rei Davi, uma espécie do símbolo pessoal. A estrela de Davi também está presente na bandeira do Estado Israel, devido à popularização dos símbolos judaicos dentro do movimento evangélico. A estrela de Davi tem se tornado comum em muitas igrejas. O 12º é o leão de Judá. Jesus é o leão da tribo de Judá no meio cristão. Essa expressão se trata de uma referência direta a Jesus. Jesus Cristo fazia parte da linhagem de Davi, que era originário da tribo de Judá. Segundo a promessa de Jacó, Judas seria como um leão, por isso o vínculo da tribo de Judá com o rei da selva. A referência de Jesus como leão de Judá fica clara na passagem de Apocalipse 5:5, né? Então, um dos anciões me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Certo, galera? Agora eu tenho o 13º, que é Shirô. É um símbolo do início do cristianismo, é uma abreviação grega da palavra Cristo. Trata-se da sobreposição das duas primeiras letras da palavra Cristo em grego. Era um símbolo muito comum dos cristãos no século I, né? E se tornou ainda mais popular depois do imperador Constantino. Segundo a história, depois de um sonho, o imperador pediu que colocasse o símbolo em todos os escudos dos soldados na batalha da Ponte Milvia. O símbolo ainda é bastante comum no catolicismo e na igreja ortodoxa. Em algumas composições e abreviação, Shirô é colocada entre as letras alfa e ômega. O 14º aqui é a âncora. A âncora foi adotada como um dos primeiros símbolos cristãos da antiguidade.
Seu significado apontava para a convicção em Cristo e a ressurreição dos salvos. No mar, a âncora é o último recurso em uma situação de tempestade, por isso a âncora era usada como uma figura de linguagem para designar certezas e esperanças em Cristo. Em uma época de perseguição aos cristãos, a âncora era uma forma de disfarçar o símbolo da cruz cristã. Era como nas catacumbas o sinal da âncora, né, a âncora cruz, para identificar um cristão, como o tempo e o uso da âncora como símbolo do cristianismo foi caindo em desuso, né? E outros ícones foram adotados. Certo, galera? Acho que o vídeo ficou um pouquinho longo. Espero que tenha dado para entender um pouquinho mais resumidamente. E é isso, galera. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.